Bom, então a gente viu esses 3 critérios, né, e essa definição de que o turismo compreende as atividades realizadas pelos visitantes durante sua viagem. Então vamos para esse primeiro termo aqui, visitantes, né? Se a gente for pensar aqui, quem é que está nessa nossa carruagem, dentro dessa liteira aqui? Ele é um visitante? Ele não é um visitante? Né? O que é um visitante? Então a gente vai ver que nessas definições, né, eu tenho uma série de classificações, né, em relação às possibilidades dessas mobilidades, né? Então eu tenho uma categoria maior aqui, que é a de viajantes, né? E dentro dessa categoria de viajantes eu vou ter visitantes e vou ter outros viajantes, né? Então, quem é que não vai ser visitante, né? Quem são esses outros viajantes? Por exemplo aqui, a tripulação dos meios de transporte, então, por exemplo, o piloto do avião, a própria aeromoça, né? Quem trabalha na fronteira e circula com frequência, né, nesse lado, de um lado para o outro. Trabalhadores sazonais que se deslocam de uma temporada para trabalhar num outro país, depois retornam, né? Trabalhadores de uma maneira geral, né, nesses outros países, né? Nômades e refugiados, passageiros que estão em trânsito, né, e que não vão entrar no território oficialmente. Assim, o que é um passageiro em trânsito? Por exemplo, se eu estou indo do Brasil para o Japão, né? Como é muito distante, eu não tenho como fazer um voo direto. Então, em geral, o que acontece? A pessoa faz uma escala nos Estados Unidos, né? Então, ela não chega a entrar nos Estados Unidos oficialmente, ela está em trânsito ali, né? Então, ela não seria um visitante dos Estados Unidos, ela está em trânsito para o Japão. Imigrantes, né? Pessoas que entram para fixar residência, enfim. Estudantes de longo prazo e os familiares se acompanham, e outros visitantes que não entram nesse território econômico. Por exemplo, né? Diplomatas, militares, pessoas que trabalham em consulados, né? Então toda essa categoria aqui, eles são viajantes, né? Eles poderiam estar naquela nossa carruagem ali, mas eles não vão ser visitantes, ou seja, eles não vão estar incluídos nessa definição do OMT de estatísticas do turismo, né? Então vamos ver quem é que está nas estatísticas do turismo, que são os visitantes. Eu tenho daí 2 classes. Eu tenho os turistas, propriamente dito, e eu tenho o que a OMT vai chamar de excursionistas, né? Os excursionistas, eles são visitantes de um dia, ou seja, eles vão para um outro local, só que eles não dormem lá, né? Eles têm uma viagem mais curta. E os turistas, eles pernoitam, eles passam a noite nesse local, né? Então aí essa definição, né, essa diferença entre turistas e excursionistas. Né? Um caso bastante frequente de excursionistas, por exemplo, é o pessoal que fica em cruzeiros, né? Que a pessoa sai do navio, conhece a localidade e depois volta para dormir no navio, né? Ou, por exemplo, se eu for pensar um viajante que está indo de Porto Alegre para Punta del Este, né? E faz uma parada no Chuí para compras, em relação ao Chuí ele não vai ser um turista, ele vai ser um excursionista. Por quê? Porque ele fez atividades ali, só que ele não pernoitou, né? Ele seguiu viagem, tá? E os turistas são aqueles que de fato pernoitam, né? Essa diferença vai ter uma implicação para a gente até estudar, né, o próprio comportamento e o modo de entender como é que é essa dinâmica de visitação de um local, né? Bom, enfim, tá. Então dentro dos turistas, né, que são esses visitantes que vão passar a noite, né, eu tenho diferentes motivações, como ele colocou ali, né? Então a pessoa pode estar motivada a negócios ou motivos profissionais, né? Desde que não venha a ser um trabalhador de longo prazo naquela região, senão ele vai cair nesse outro lado aqui, né? Uma relação de lazer, recreação e férias, né? Que é um pouco essa definição mais corriqueira, assim, mais do senso comum, né? Do que a gente entende no dia a dia por turismo, né? A definição oficial, nesse sentido, ela é um pouco mais ampla do que isso, né? Ela engloba outras categorias. A visita a amigos e parentes, propósitos de educação e formação, saúde e cuidados médicos, né? Então, por exemplo, o pessoal vai buscar tratamento com saúde ou fazer uma consulta em outro local, né? Só um parênteses, né? Agora está ficando um pouco frequente, né, a questão do turismo de saúde no Brasil, por exemplo, de países como nos Estados Unidos, né? Vocês sabem que não tem um sistema público de saúde pago, então é tudo privado. Então muitas vezes as seguradoras preferem enviar essas pessoas para um outro país como o Brasil, que tem uma estrutura
boa de saúde no setor privado, né, e toda uma questão tecnológica, enfim, bem desenvolvida, especializada, né, para fazer essas operações com um custo menor, né. A Tailândia também é um outro destino nesse sentido, né, e em relação ao Brasil, as próprias plásticas, né, no Paraguai. Bom, mas enfim, parênteses à parte, né, questões de religião e peregrinação, um dos maiores movimentos em relação ao turismo, né, entendido nesse sentido aqui da definição oficial, são essas peregrinações muçulmanas para Meca, por exemplo, né, que hoje, nesse ano, foi bem diferente, né, a gente via acabar lá que eles circulam, né, praticamente vazio. Compras, né, então um propósito de compras, um propósito de trânsito, né, ou outros motivos, tá certo? Então, esse trânsito aqui, qual é a diferença desse aqui, né? É que nesse caso do trânsito aqui, ele deu ingresso no país. Então ele ficou, ele pernoitou, né? E depois ele vai seguir viagem, né? E aqui não, tá? Então, viajantes, visitantes, turistas, motivações de viagens, né? Desses visitantes. E uma outra maneira que eu tenho de classificar eles, né? É se eles moram no país de origem, de destino, perdão, né? Por exemplo, são brasileiros viajando para o Brasil, ou se eles são estrangeiros, são residentes em outro país, tá certo? Bom, então eu acho que esse esqueminha aqui, né, deu para a gente ver um pouco essas diferenciações e o quanto uma palavrinha só como visitantes, né, tem uma série de desdobramentos nesse sentido, tá? Nesse próximo slide aqui, então, eu tenho essas definições escritas, né, de uma maneira um pouco mais clara. Então, mais definida, digamos assim, né? Viajante vai ser toda pessoa que se desloca entre duas localidades geográficas distintas por qualquer motivo ou duração, né? Então, todo mundo que se desloca. O visitante é a pessoa que vai viajar fora do seu entorno habitual, né? Por uma duração inferior a um ano, por qualquer motivo principal que não seja empregado por uma entidade, né? Então, essa diferença em relação ao viajante, que tive que engloba mais coisas. O turista, que é um visitante, mas que é um visitante que vai realizar pernoite, então é como se a gente imaginasse aqui algumas caixas, né? Eu tenho uma caixa grande que são os viajantes, em que está todo mundo. Aí dentro dessa caixa grande de viajante, eu tenho uma menor, que são os visitantes. Aí dentro dessa caixa de visitantes eu tenho os turistas e os excursionistas, né? E dentro da caixa dos turistas eu tenho aquelas diferentes motivações de viagem. É um pouco uma boneca russa, né? Se a gente for pensar assim, aquelas marióticas, né? Acho que todo mundo ficou familiarizado com elas na Copa do Mundo agora, né? A última, na Rússia. Bom, os excursionistas, então, que são visitantes de um dia, e uma definição que é o local de residência permanente, é o local geográfico onde determinada pessoa reside habitualmente, né? Que vai definir pelo local onde se concentram seus interesses econômicos, né? Principalmente, então, país, estado ou município em que ela vai residir, nesse sentido. Então, aqui essa questão dos interesses econômicos seria um ponto de classificação, né, digamos assim, de clivagem, né, de um lado ou para o outro. Imagino, sei lá, vem agora um pouco a ideia, né, de uma gota de água, se ela vai cair para um lado, se ela vai cair para o outro, de uma montanha, né, o interesse econômico aqui vai ser o que vai influenciar assim, se ela vai ser nessas classificações em relação a turismo ou outros tipos de mobilidade, tá certo? Bom, então no próximo vídeo agora vamos ver algumas situações concretas, né, e implicações dessas definições.